Amigos, eu quero conversar com você sobre a entrevista coletiva do sábado à tarde, concedida pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, o Marcos Hermann. Eu não fiquei surpreso com as suas declarações, mas eu não posso deixar de registrá-las. O Marcos Hermann é um sujeito cordato, amável, afável, um cara muito legal, muito legal. Mas em matéria de futebol, ele concede algumas entrevistas que são os legítimos arrasa-quarteirão pelas declarações que ele dá. Eu lembro da do Evandro Brito, quando ele disse que faria mais sucesso do que o Renato no Grêmio. Marcaria mais presença no Grêmio que o Renato. Um ponta-direita que ele contratou junto ao São Luís de Ijuí. Teve aquela outra do Danlaba Mendes, depois a contratação do Lazzaroni. E agora ele sai com essa do Paulo Vitor. Vamos tratar deste assunto logo a seguir. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Para que você, se ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Se você ainda não deu aquele like, aquela joinha, vai lá, então venha para cá, compartilhe o canal com os teus amigos, vamos longe, vamos consolidar o nosso canal com a tua participação, com o teu comentário. Você tem que enviar o seu comentário logo após os vídeos, ou então participar com os seus comentários durante as nossas lives. Compartilhe o canal Darcy Filho Sem Off com os teus amigos. Como disse o Marcos Hermann, é um cidadão, um sujeito maravilhoso e um gremista, muito gremista, por sinal. Mas, e agora guindado à condição de vice-presidente de futebol? E ele, seguidamente, tem concedido entrevistas desencorajadoras para quem torce para o Grêmio, é verdade. Agora, por exemplo, ele disse que o serviço de análise do Grêmio, o centro de análise do Grêmio, fez uma pesquisa e apontou que entre os jogadores, o Everton e Santos, fora estes dois, o Paulo Vitor está em igualdade com os demais goleiros do futebol brasileiro, graças a esta pesquisa. Ele se louva nessa pesquisa apresentada pelo centro de análise do Grêmio. Olha, demite todo mundo do centro de análise do Grêmio que apresentou essa pesquisa para ele aí. Porque ele, como entendedor de futebol, como vice-presidente de um clube do tamanho do Grêmio, ele sabe plenamente que o Paulo Vitor não tem nenhuma condição de ser citado desta forma como foi citado ou como foi apresentado pelo centro de pesquisas do Grêmio. Não pode. Não pode, ele sabe que não. E ele não pode se expor ao ridículo de uma afirmação como essa. E ele disse mais que ele não ouviu a entrevista concedida pelo Thiago Nunes a respeito do nosso colega, o César Fabris, e o Matheus Dávila. Não, eu não ouvi. Mas como? Mas está na internet, está em todo lugar. Isso um vice-presidente tem que ouvir imediatamente, porque houve uma ofensa do treinador a um repórter. Quando disse, olha, isto é uma questão tendenciosa, isto é ofensa. E a direção do Grêmio tem que tomar uma providência nesse sentido. Chamar o Thiago, olha, Thiago, aqui não é o Rio Grandense de Santa Maria. E estou usando o exemplo do Rio Grandense de Santa Maria, porque é da minha cidade, é o meu time. É o time onde eu me criei torcendo no futebol. Então, não pode permitir que isso aconteça. Claro que não pode. Ele não pode dizer também que não ouviu a declaração. Por favor. Isso não é atitude de um vice-presidente de futebol de um clube do tamanho do Grêmio. E mais, faz a análise do Jonathan Robert como um jogador. Olha, ele tem uma saída pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pela meia. Não, ele é coisa totalmente diferente. O Jonathan Robert é um jogador que surgiu na meia esquerda, jogando um pouco mais pela meia. Depois foi utilizado um pouco mais pelo flanco direito até. E depois, agora que está sendo utilizado também no flanco esquerdo. Mas ele é originalmente um jogador de meia, um jogador dali, é ali que ele poderá render um pouco mais. Mas não, ele joga no meio, joga no lado direito, joga no lado esquerdo. Por favor, vamos avisar o Tite sobre esse jogador aí. É o único. Quando se faz um elogio deste tamanho para um jogador que passou pelo Cruzeiro e não foi descoberto, pelo Famalicão e também não foi descoberto, e chega no Grêmio, que é um gigante, e recebe todos esses elogios do vice-presidente de futebol do clube, tem que avisar o treinador da seleção brasileira. Olha, tem um cara lá chamado Jonathan Robert, que o cara é um fenômeno. É isto. O vice-presidente de futebol do Grêmio se equivoca com frequência sobre estas suas afirmações. Sobre o Paulo Vitor, sobre o Jonathan Robert.
Muito mal, foi muito mal. Não acompanha a entrevista do seu treinador, sem falar quando diz, olha, os jogadores não foram rebaixados, saindo dos profissionais para a transição, eles estão lá de passo. Não, não. E quando eles sobem, eles não são promovidos. E quando descem, não são rebaixados. Claro que são, é isso mesmo que acontece. E tem que dizer. E eles só não permanecem, os jogadores como o Guedes, como o Fernando Henrique, como o Lucas, só não permanecem mais tempo na equipe de aspirantes porque a repercussão negativa foi muito grande sobre o desaproveitamento destes jogadores. Esta é a verdade. Um abraço.